gente, muito boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. Está chegando a resenha mais bem informada da sua TV. Hoje comigo, Caco da Mota. Caco, já sabemos quem será o adversário do Internacional no primeiro duelo da Libertadores e também quem vai jogar a competição pelo time do Grêmio. Exatamente. Não tem surpresa do Grêmio, né, Cris? Não tem nada como no Internacional, que teve a surpresa do Danilo Fernandes de fora. O que tem de diferente e legal, Viseu, camisa 10, Tardelli, camisa 9. E o adversário do Inter é o Palestino do Chile. O Superando pior todas dos adversários... as expectativas, né? Exatamente, Cris. O Ninguém pior dos contava adversários passou. Tinha o São Paulo, depois o Tajeres, depois o Palestino. Passou justamente o pior. Mas agora ele é o melhor, é o que está classificado. Olha só, já a gente vai falar dos relacionados do Grêmio para a disputa da Libertadores e também, agora há pouco, o técnico Tite convocou o Everton para a seleção brasileira. Já essas informações aqui nos Donos da Bola, porque antes eu quero convocar você, né, a entrar na nossa resenha. Participe mandando seu vídeo para o nosso WhatsApp. 51 992 24 12 20. Estamos esperando o seu vídeo, a sua opinião, a sua pergunta para o Caco. Estamos sempre online, ok? E antes também de falarmos de Grêmio, vamos ao CT Parque Gigante, onde o Inter fez o jogo treino esta manhã com direito à atuação de Paolo Guerreiro. Informação que chega com o repórter Matheus Dávila. Boa tarde, Matheus. Fala, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui no CT Parque Gigante teve treinamento, jogo treino e pela primeira vez Paolo Guerreiro em campo. Vamos destacar a atuação do centroavante peruano e também tem a entrevista coletiva com Rafael Sobis. Libertadores da América se aproximando e o Sobis é um grande personagem aqui no Colorado sobre o assunto, né, Cris? Verdade, menos de uma semana para a estreia de Inter e de Grêmio na Libertadores da América. Caco, parece mentira, 6 diazinhos apenas para revivermos essas emoções. Cris, eu estou enlouquecido. Libertadores Internacional e Grêmio, que ano maravilhoso que a gente vai ter. Em pleno carnaval, quarta-feira de cinzas, tem Libertadores. Tem. E falando em Libertadores, a relação do time do Grêmio, que vai disputar a competição. Além disso, agora há pouco o técnico Tite convocou Everton para a seleção brasileira para disputar amistosos. E essas informações com o meu parceiro Simon Bianchini, que está na Central Band de Esportes. Boa tarde, Simon. Fala, fechamento, tudo certo contigo? Um abraço a todo mundo que está nos assistindo, os Donos da Bola. E é exatamente isso. Pela terceira vez, Everton foi chamado para a seleção brasileira. Em uma ele foi cortado por lesão e agora ele foi chamado para 2 amistosos. Daqui a pouco a gente traz as datas desses jogos pela seleção brasileira que o Everton pode participar. E já adianta, ele desfalca o tricolor em 3 partidas, mas não fica fora de Grenal nem de duelo pela Libertadores da América. Ontem à noite, o Grêmio liberou a lista dos 30 jogadores inscritos na competição. E o detalhe é o seguinte, dos 30 nomes, 11 já venceram a competição em 2017 pelo Tricolor. Novidades, 4 goleiros, o Grêmio confirmou a tendência que a gente já informava nos últimos dias. O Diego Tardelli confirmado com a camisa 9. Felipe Viseu, que tradicionalmente nas competições nacionais usa a 47, vai usar a 10 da competição continental. E o Marinho foi inscrito, ele que é uma das sensações do Grêmio nessa largada de 2019, confirmado com a número 30. O Lincoln pegou aquela última vaga que estava em aberto entre ele e o Darlan. O Lincoln foi confirmado na competição. Gostei da chamada do Lincoln, viu, Cris? A gente falou várias vezes aqui nos Donos da Bola, né? Quem seria o novo camisa 10 do Grêmio? Tá aí, ó, Felipe Viseu. E a gente errou feio, porque o Viseu a gente não colocava, ele seria o 9. Mas não, o 9 é esse aqui, ó. O 9 aqui é o Diego Tardelli, gente, camisa 9 do Grêmio, né? E ele que é o Coringa. O Tardelli, mas será que tu vai jogar na estreia? Até a carequinha combinou aqui, tu viu que legal que ficou? Gente, tá parecido, tá hein? Tá super Tardelli. Mas olha... quer parecido? Eu tô mais parecido ainda. Ah, tu tá igual o Guerreiro, com esse sotaque aí. Sou guerreira. E é sobre, ó, esse cara que a gente vai falar agora, porque a gente vai lá no CT Parque Gigante ao vivo. Quem tá lá é o meu parceiro Matheus Dávila. Matheus, qual a chance desse time que acabou de realizar esse jogo treino com o Paolo Guerreiro ser o Inter da estreia contra o Palestino? Olá, que tal? Sem o Paolo Guerreiro e com os que estavam jogando. É 0.
Olá, Cris, olá, é zero, viu? É zero, a chance é zero, porque o time que entrou em campo hoje contra o Sapucaense, nesse jogo treino aqui no CT Parque Gigante, foi o time reserva, inclusive com a presença de alguns jogadores que estão recebendo poucas oportunidades na equipe titular. Exemplo de Camilo, ele está inscrito na Libertadores, é verdade, mas ainda não ganhou minutos em campo. Então a chance é zero, mas serviu como oportunidade para o Paulo Guerreiro mostrar o seu futebol aos torcedores que vieram até o CT Parque Gigante observar pelo lado de fora, e ele teve 1 hora de treino, viu? Foram 2 treinamentos realizados por aqui, um para esses jogadores, esse jogo treino. O Guerreiro, inclusive, chegou a marcar um gol, mas foi invalidado, teve um toque de mão na área. Vale destacar que não foi um amistoso, foi um jogo treino. O Guerreiro não pode fazer jogos amistosos, por isso foi uma atividade para que ele recuperasse um pouco do ritmo de jogo. Isso vai voltar a acontecer. O resultado foi de 0-0, mas serviu para a movimentação do Paulo Guerreiro. Esse é o ponto que a comissão técnica comemora. Foi um time diferente, um time reserva, com Paulo Guerreiro em campo. Teve boa movimentação, viu, Cris Bart? Criou algumas possibilidades de gol. Falei do gol que ele marcou e que não valeu, mas deu 2 cabeçadas perigosas. Chamou a atenção. Para o primeiro teste, eu acho que o Odair Hellmann ficou bastante satisfeito, Cris. Tá aí, ó, Guerreiro. Foi bem o Guerreiro, hein? Foi bem. A gente tá fazendo brincadeira aqui com a máscara do Guerreiro. É a máscara que muitos colorados vão querer usar no carnaval, né? Mas a gente sabe que Paulo Guerreiro só poderá mesmo vestir oficialmente a camiseta do Internacional a partir do dia 5 de abril. Mas foi importante a tua pergunta pro Matheus, porque todo o time, o restante que interessa, não é ainda o time da Libertadores. Tem 2 coisas para o Internacional. Pré-Libertadores, pré-Libertadores, que é o Gauchão como um todo, e pré-temporada. O Gauchão é uma pré-Libertadores do Inter, que vai enfrentar o Palestino, que fez a pré-Libertadores. O Inter teve uma pré-Libertadores, que agora é para valer, a competição que vale muito. Claro que o Gauchão é oficial também. E uma pré-temporada desse cara aí, que é o Guerreiro. Ele tá fazendo uma pré-temporada para jogar lá em abril, né? Só em abril ele jogar com o Internacional. É certo que ele terá uma vaga no time, mas enquanto isso, o Pedro Lucas, que será o titular, ganhou a vaga, né, do Trellis, porque foi muito melhor. Inclusive amanhã tem entrevista exclusiva do Pedro Lucas aqui no Donos da Bola. Donos da Bola. O Guerreiro que o Internacional, né, fez esse jogo treino hoje e amanhã tem um jogo treino também contra o São José. O importante é isso, tudo isso é a pré-Libertadores do Internacional, o Campeonato Gaúcho e esses preparativos. E por que eu digo isso? Mas será que esses jogos não são mais para dar ritmo pro Guerreiro, hein? Também, assim, também. Mas o Inter em algum Guerreiro momento tem que botar o time titular, provavelmente domingo. Até o Matheus Dávila pode confirmar, ou o Simon, se tiver informação. Domingo o Inter deve fazer o último treino para valer, provavelmente portão fechado, aí vai jogar o time que enfrenta o Palestino. Esse time vai ser escalado pelo Odair antes de viajar, de embarcar, e aí não é nenhum desses times do Gauchão, pode até ser um que jogou. O Inter teve 8 escalações diferentes, então o Odair fez o rodízio, fez um teste. Aquele não é o Inter da Libertadores. O Inter da Libertadores vai ser muito mais parecido com o melhor Inter do ano passado, parecido com aquele, e o Inter que vai ser estabelecido pelo Odair com o Pedro Lucas no mudança. E mesmo assim, o Inter que estreia a Libertadores não é o Inter de uma outra sequência, né? Porque tem Paulo Guerreiro a partir do dia 5 de abril. Mas lembra que eu falava no início do ano que o Inter precisava de confiança, nada melhor que vir de 4 vitórias consecutivas, verdade. Independente da escalação e da atuação. O Inter não jogou bem, nenhum jogo a gente pode dizer o Inter tá arrebentando, não. Mas venceu, né? Mas venceu os últimos 4 e vem aí por uma 5ª vitória. Se conseguir, seria excelente, porque depois ele tem uma sequência de 3 jogos em casa. Agora, um empate lá contra o Palestino também é uma boa. Agora, Inter e Palestino, sou mais o Inter. Agora, vou te dizer, Caco, como se falou no grupo da morte, meu Deus do céu, o Internacional caiu no pior grupo da Libertadores. Tem River Plate, São Paulo, mas o futebol mostra mais uma vez que não existe jogo jogado. O São Paulo já está fora há muito tempo. Aí começaram a apostar todas as fichas no Tadjeres. Não deu para o Tadjeres, é Palestino que vai enfrentar o Internacional no primeiro duelo da Libertadores da América. E a informação chega com o Simon Bianchini. Simon, tu não apostava no Palestino, hein?
Pois é, né, Cris? Ou Ninguém apostava. Pouca Ninguém. gente apostava, né? Eu apostava particularmente no São Paulo Independente Medellín. E o Tajeres, que passou pelo São Paulo, ficou com um grande favoritismo, acabou empatando o primeiro jogo em 2-2, jogo da volta ontem no Chile, e até o Tajeres saiu na frente, com gol marcado, a gente está vendo aí pelo Moreno, ainda no primeiro tempo, e não é que o Palestino foi lá, empatou e depois até mesmo virou a partida. Esse é o gol do Moreno, o Tajeres da Argentina. Muita vibração, até porque seria um feito épico para a equipe do norte da Argentina essa classificação para a competição, a equipe do Guinha Azul, que acabou tomando a virada depois no segundo tempo. A gente vai ver a gols do Palestino. O primeiro foi marcado pelo jogador Jiménez. A gente vê o Palestino tabelando a bola, depois consegue chegar à frente e marcar o gol de empate. Como o primeiro jogo já tinha sido 2-2, nessa segunda partida 1 já dava a classificação ao Palestino, que ainda no final conseguiu a virada e sacramentar essa sua chegada ao grupo do Internacional. O segundo gol foi marcado pelo Jorqueira, que fez o 2-1 e depois colocou o Palestino no grupo do Internacional. O grande detalhe, né, Cris? Vale lembrança, esse grupo A, que já foi tratado como o grupo da morte dessa Libertadores da América, tem agora o Palestino, o Inter, os dois se enfrentam 7h15 da noite no Chile, em Santiago, na próxima quarta-feira. Tem o Alianza Lima do Peru e também, claro, o River Plate, o atual campeão da América, esse é o grupo A. Bom, para quem será que o Figueroa vai torcer, hein? Uma pergunta que fica no ar, né? Ele que saiu do Inter em 78 para jogar lá no Palestino, em 78. E campeão pelo Palestino, que vinha da segunda divisão na época. Bom, talvez ele seja o torcedor mais feliz desse jogo, né? Não importa quem vença, para ele é vai muito ficar legal, faceiro. né? Dom Elias Figueroa, Dom que Elias Figueroa. foi técnico dos dois, do Palestino e também do Internacional. Agora, o Palestino tem uma coisa a seu favor, ele começa o primeiro jogo com o Inter, que é candidato. Agora a responsabilidade ficou para o Inter e para o River. Com o São Paulo, poderiam dividir um pouco essa responsabilidade. Agora, Inter e River têm a obrigação de passar por ter mais tradição, mais futebol. Agora, o que acontece? O Palestino, nesses confrontos, ele vem de 2 rodadas, de 4 jogos eliminatórios, e aí foi apertado, porque se o Tajeres faz um gol, iguala o placar e ia para os pênaltis. Vê como foi apertada a classificação. Só que isso dá muito ritmo. Já passou essa questão de mata-mata e agora é fase de grupo. Só que o primeiro jogo em casa, o Palestino embalado pega o Internacional. E o Inter vem de gauchão, com times ainda trocando escalações. Esse é o risco. Agora, o Inter titular é mais time que o Palestino. Só que o primeiro jogo da estreia sempre é aquele que tu tem que estudar o adversário. Tu conhece mesmo ele, olho no olho, jogador a jogador, na hora do drible. Por exemplo, o Iago marcando o jogador do Palestino, o Zeca, o ataque contra a defesa. É na hora, é no mano a mano. No jogo da volta, o Inter já vai saber quem é o Palestino. Então é um jogo de muita cautela, mas o Inter tem que agredir o adversário, tem que partir para cima e tem que propor jogo. Essa não é uma característica do Inter, mas que bom que o Inter é um time de contra-ataque. Mas sendo maior que o Palestino, tem que propor alguma coisa, não pode ficar tão fechado, porque aí com a pressão dos chilenos lá vai ser complicado. Agora, sabe quem é o maior de tudo? O que é o maior de tudo? É a civilidade provada sensacional pelo time do Tajeres. Vocês lembram que eles limparam todo o vestiário lá quando venceram ganharam a classificação contra o São Paulo? Pois ontem, mesmo perdendo o jogo, perdendo a classificação, olha essa é a do São Paulo. Essa é a do São Paulo. A São Paulo, muitas graças e tal. E ontem eles deixaram essa mensagem lá no vestiário do Palestino. Olha só. Aí é no graças, São Paulo. Compartilhe o desafio de continuar a crescer. Aí também deixaram o vinho, deixaram bombons, cuia de chimarrão, camiseta e que o futebol una as fronteiras, né? O Clube Atlético Tajeres ali da Argentina, muito legal isso aí, muito bacana. Coisa linda! É um time argentino com um espírito japonês, né? Faz a limpeza, faz tudo certo. Viu impressionante o Tajeres. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, merece legal. Honra, né? Merece todas as honras aí por esse belo exemplo. E é embalado por 4 vitórias seguidas no Gauchão, o Inter entra em campo daqui a 6 dias pela Libertadores da América. Vai passar muito rápido. E entre os desafios colorados está a conquistar mais um triunfo para a conta. Além de tentar começar com o pé direito na abertura da Libertadores, o Inter busca um feito inédito em 2019. A 5ª vitória consecutiva. Papito me falou que llegue al área, que pise el área, que iba a surgir una bola para mí. La verdad que
tuve a sorte de chegar e que me quedei aí. A marca foi alcançada já pelo técnico Odair Hellmann, mas no ano passado. Foi durante a campanha no Campeonato Brasileiro. Logo, não será nenhuma novidade. Mesmo assim, a equipe foge do favoritismo. Deixa eles pensarem se a gente é favorito ou não. A gente está trabalhando quietinho, fazendo a nossa, igual a gente fez no ano passado. Agora os treinamentos ficaram mais fáceis. O adversário na abertura da Libertadores da América já é conhecido. Será o Palestino do Chile. A gente tem que ir firme em todos os lances para que a gente consiga ganhar a primeira, a segunda bola, conseguir jogar, para que a gente saia com resultado positivo. O grupo está recheado de garotos. Um jovem experiente, com 21 anos, Iago, está há 6 temporadas no Beira-Rio. Já é titular da equipe e dá conselhos aos novatos. Acho que a gente tem que pegar e conversar com os mais velhos lá, para eles que já têm uma bagagem, já sabem como disputar uma Libertadores. Acho que a gente tem que conversar com eles para eles dar uma dica para nós. Mas acho que não tem muito mistério, não. Em uma semana, o Inter quer voltar a pintar a América de vermelho. Com o primeiro obstáculo já definido, agora é trabalhar para conseguir o objetivo. E é daqui a 6 dias apenas a estreia do Inter e do Grêmio na Libertadores. Grêmio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque antes Caco da Mota tem um recado para você. Porque tá chegando a hora do carnaval. Aproveite o carnaval com mais disposição, vontade, energia e desejo entre 4 paredes com Ativo. É isso mesmo, Rafael? É isso mesmo, Caco, com certeza. Então, para você ter mais pique, aproveitar todos os dias de carnaval, de folia, de festa, tá aqui o Ativo. Ele é o estimulante que vai te ajudar e deixar você na ativa sempre nos momentos a dois. Depois que você fizer o carnaval do salão, passar na avenida, tem que estar bem em casa também, porque ele fica agindo por vários dias no teu organismo e é indicado para homens de todas as idades, 20, 30, 40 e por aí vai. O telefone está na tela, 0800 601 0700, 0800 601 0700, liga agora, aproveita o nosso carnaval da folia Ativo. Final do mês, fevereiro acabando, mês central tem muito desconto para você. Facilidades no pagamento, entrega grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive litoral, né? E tem o presente ainda Ativo Gladiador, o energético que vai te deixar ainda com mais gás para este carnaval. Mas tem que ligar agora. Está aqui o Ativo 0800 601 0700, Caco. É isso aí, Rafael. Liga então, caia na folia, super disposto com o Ativo 0800 601 0700. Cris Bart. Tá certo, olha só, e na estreia na Libertadores, o Grêmio encara mais um argentino pelo caminho. Embora os acontecimentos negativos do ano passado, o retrospecto do tricolor diante dos hermanos é positivo. O Tri da América, o Bi da Recopa e a estreia na Libertadores semana que vem. O que tudo isso tem em comum? Tempo! Descobriu? Isso aí, o país dos adversários. O Grêmio tem um retrospecto recente bom contra equipes argentinas e confia nisso para o duelo contra o Rosário Central. Embora a verdade seja dita, o começo desse retrospecto e o final não são tão bons assim. Mas vamos lá. 2016. O tricolor é eliminado da Libertadores contra o adversário da semana que vem, o Rosário, nas oitavas de final. Aliás, o palco é o mesmo, o Gigante de Arroito, mas nada que assuste. O Grêmio é um time de jogadores com um currículo vencedor. Mostrou isso durante os anos, as Libertadores que tem disputado. Independente o local, a gente sabe que a concentração tem que ser no nível mais alto possível. Depois daquela derrota, veio uma sequência muito boa contra os hermanos. A começar pela campanha do Tri. 2 vitórias contra o Godoy Cruz nas oitavas de final. Na decisão contra o Lanús, então, nem precisamos falar, né? Essas imagens dizem tudo. Partimos para 2018. O ano começou já com decisão. Recopa Sul-Americana. Na ida, empate contra o Independiente. Na volta, outra igualdade, com vários gols perdidos.
E nos pênaltis, aproveitamento de 100%. E quem brilhou? Marcelo Groy. Grêmio, bicampeão da Recopa. A sequência positiva se repetiu contra o Estudiantes nas oitavas da Libertadores. Também foi com emoção. Derrota na Argentina, vitória em casa. Com direito a gol no último lance da partida, lembra? Aquela cabeçada do Alisson que fez qualquer torcedor gremista quase ter um piripaque. Nos pênaltis, mais uma vez, ótimo aproveitamento. Ninguém errou. E no erro dos argentinos, o tricolor avançou. Para enfrentar o Atlético Tucumã, novato em Libertadores, aí foi mais fácil. 2 vitórias sem grandes problemas. 2-0 lá, 4-0 aqui. Até que a gente chega na semifinal contra o River Plate. Duelo que começou promissor, graças ao gol de Michel e a vitória no Monumental de Núñez. Mas o jogo de volta... O torcedor prefere nem lembrar, né? A derrota por 2-1 adiou o sonho do Tetra. Sonho que começa de novo no dia 6, contra um Rosário Central em má fase, que trocou de técnico nessa semana, mas nada que facilite as coisas. A tradição do Rosário, a gente sabe que é uma outra competição. A Libertadores mexe com o torcedor, com a equipe. Independente das mudanças, eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil e é isso que a gente tem colocado na nossa cabeça. Hora de começar mais uma Libertadores e de ver qual o desfecho dessa história. O gremista, claro, quer que seja assim. Tá aí, Cacos, os argentinos versus Grêmio. A pior coisa que tem na Libertadores é enfrentar brasileiros e argentinos. Né? Brasileiro também é casca grossa, né? É complicado, né? O futebol brasileiro e o argentino são os que dominam a América do Sul, né? Mas geralmente as pessoas parecem ter mais medo dos argentinos, né? Não, é que eles falam a língua da arbitragem, geralmente. Não vai ter arbitragem brasileira em jogo do Brasil. Aí pode ter um uruguaio, um paraguaio, um chileno que fala o castelhano. Por isso que é bom ter no grupo, né? O Kahneman falando castelhano, Montoya. É bom ter isso no grupo. E a experiência do Grêmio, o Grêmio muito experiente enfrentando times argentinos. E tem um gostinho mais pro torcedor, isso da reportagem do Matheus Schenck, que é a questão de enfrentar novamente o Rosário e se vingar de certa forma. Mas isso para o Grêmio não importa, porque o Grêmio é fase de grupos, ainda não é uma fase eliminatória. O complicado é ter novo treinador, remotivação, Rosário começando de novo e nada melhor que um jogo de estreia de Libertadores para ganhar confiança de novo justamente em cima do Grêmio, que é franco favorito não só para esse jogo, mas para o grupo do Grêmio. O Grêmio é o favorito. Agora o grupo do Grêmio está virando grupo da morte. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o grupo do Grêmio, porque agora a gente vai lá na Rádio Bandeirantes dar uma espiadinha. Alex Bagé e a turma do Toque de Bola tá lá, ó, a mil. O hotel não era separado, não. Tá? Só que os caras são profissionais e sabem o limite que eles têm. Sim, mas aí nós estamos falando também de uma seleção que era muito mais qualificada. Mas não, sim. É que hoje nós temos um menino que é o protagonista. Eu sei disso. E é só ele, o resto é tudo japonês. Ex-menino. Eu sei mas disso. Mas estou te dando um exemplo. Menino não serve mais. Não, mas é que nós não estamos falando do Neymar da Copa de 18. Nós estamos falando do Neymar que já na Copa de 14 era esse que líder. Podia ter ido, quem não lembra. É isso que eu tô podia, dizendo. inclusive, ter ido em não, mas 2010. É que a interpretação, Sérgio. Lembra que se pedia... mas é que a interpretação... Agora já não tira mais dele isso. A interpretação do hotel, como a gente fala aqui, ou seja, o Brasil enche hotel para fazerem festa. Os caras permitem levar a família para gerar tranquilidade para os atletas. É diferente a interpretação da coisa. Mas é que na Copa do Mundo não foi isso. O que está se questionando é que na Copa do Mundo, a única família que ficou no mesmo hotel da seleção foi a do Neymar. As outras tiveram que ficar distantes. Ficaram do lado ali. Para tranquilizar só a do Neymar, então. Eu estou dizendo que aí o modo está errado. A forma do entendimento da coisa. A Holanda já levou família, a Alemanha, ou seja, vai para o hotel, vai lá, e os profissionais sabem como se comportar. O nosso não. Então é o seguinte, no hotel aqui é só o do bom, tá? Os outros, a chinelagem vai lá pro outro. Que isso, rapaz? E aí a repórter ligou pro pai do Neymar
E aí no meio da pergunta ele diz assim pra ela, tua mãe tava junto lá na festa. Diga, Cris, Neymar é um Se é eu que digo isso, tu me chama de quê? Neymar é um vovô, vai ser vovô garoto. Ele vai ter 70 anos e vai ser chamado de menino Ney pela imprensa. Caco e Cris. Tudo bem, Bagé? Não, até pegando esse ponto aí do Neymar, é importante agora a seleção não ter Neymar nesse período para ver uma alternativa sem ele, até porque se ele fica lesionado, tem um cartão como agora. Como é que a seleção vive sem Neymar com tudo isso que tem aí, até fora do gramado, com toda essa idolatria, hotel só para ele? É que a gente vai falar da qualidade, ele ainda tem qualidade para continuar sendo convocado. Ele não jogar na seleção ou ele estar ausente é um pavor. É um pavor, isso se viu na Copa, né? O Tite poderia ter convocado, por exemplo, o Luan, que pode ser um jogador para suprir essa ausência do Neymar. O Neymar não tem substituto, cara. O que eu questiono do Neymar, o que eu questiono do Neymar, claro, a qualidade técnica dele, ele só não tem a personalidade que ele deveria ter com a bola que ele tem. Ele vai continuar sendo um menino, o garotinho Neymar, o menino Ney, a idade vai avançando, ele vai ganhando experiência e vai continuar sendo o menino Ney e não aquele cara que bate no peito e diz, vamos lá que eu vou segurar o rojão e vou decidir. Sobre o fato de o Neymar não estar e a gente conseguir descobrir alguém que represente a qualidade para ser protagonista, com o nível de metade dos jogadores convocados, a gente vai ficar esperando mais uma vez. Não tem como. Tá aí, ó, a resenha mais confirmada da rádio. Eu concordo com o que o Daniel falou, viu? Eu concordo, assim, ó, assino embaixo, endosso. Aí o comentário de Daniel Oliveira. Mas olha só, tem telespectador interagindo lá no nosso WhatsApp. Vamos ver? Boa tarde, eu sou Jonathan de Cachoeirinha. Eu queria saber o seguinte, ontem a gente viu que passou o Palestinos do Chile. Qual é a vantagem que o Palestinos vai ter sobre o Inter, ele já vindo de 2 mata-mata e o Inter fazendo sua estreia na quarta-feira? Obrigadão, um abraço. Obrigadão, valeu. Olha só, ele tem tudo a ver, a pergunta que ele está fazendo, nosso Jonathan lá, justamente a respeito do Palestino. O Palestino é o que eu tenho falado, ele vem embalado de mata-mata e o Inter está entrando em fase de grupos e vem em fase de grupos de gauchão, de primeira fase. O Inter também vem embalado do gauchão, não, mas não embalado de mata-mata. É diferente. Entendi. Essa emoção, esse estado emocional, esse espírito emocional é importante. Ele passou por 2 classificações. Mas o Inter é mais time, bola por bola, o Inter jogando tem tudo para conseguir um grande resultado, se não uma vitória, um empate, mas olha, francamente, contra o Palestino o Inter tem que ganhar. Com ou sem Guerreiro. Ó, sem Guerreiro. A gente vai dar um tempinho e na volta do intervalo tem a convocação de Everton para a seleção do técnico Tite e mais informações ao vivo sobre o jogo treino do Internacional desta manhã. Estamos de volta com os donos da bola e vamos lá para o CT Parque Gigante, onde está ao vivo o repórter Matheus Dávila, que falou hoje com um grande ídolo colorado e que está sendo muito aguardado para a sua 3ª Libertadores com a camisa do Inter, não é, Matheus? É verdade, Cris. Quem sabe, né? O 3º título, Rafael Sobis tem um histórico de Libertadores aqui no Colorado que chama a atenção. Participou das 2 conquistas no clube e quando o assunto é Libertadores da América, por que não falar com o Rafael Sobis? Por isso ele esteve aqui hoje, conversou conosco na sala de entrevistas coletivas e deu um conselho, viu? O Rafael Sobis falou sobre o que é necessário para ganhar a competição continental. Vamos conferir. Eu acho que o principal é saber que a Libertadores, muitas vezes você não consegue jogar. Você tem que competir. Muda país, muda clima, tem altitude, muda gramado. Então, o principal nosso é nos adaptarmos a cada situação, entender rápido e saber que a gente vai ter jogo que não vamos jogar bem, mas temos que ganhar. E temos que pensar dentro do campo, corrigir dentro do campo, coisas que requer que seja naquele momento, porque se você esperar um intervalo, você talvez seja tarde. Então acho que é melhor. Libertadores é um campeonato que nem sempre o melhor time vence, quase sempre o que vence é o que entende a competição, o que se adapta melhor, e é isso. Esse é o principal, sinceramente.
é a malandragem daquele que já conquistou 2 vezes a Libertadores da América, Rafael Sobis, com a camisa colorada. Amanhã tem jogo treino aqui, mais uma vez no CT Parque Gigante. Os titulares em campo, Rafael Sobis também vai ganhar alguns minutos contra o São José. É o encerramento da preparação para a Libertadores da América, que começa na próxima semana, Cris Bart. Obrigada, Matheus. Bom trabalho por aí, viu? E olha só, vamos voltar lá com o Simon na Central Band de Esportes. Simon, teve jogador do Grêmio, Everton, já falamos aqui, convocado pelo técnico Tite para os próximos duelos da Seleção Brasileira. Atualiza isso pra gente. Pois é, Cris, mas antes até confirmando que a CBF confirmou que dia 9 de junho, já anote no seu calendário, vai fazer um amistoso no estádio Beira-Rio, também na preparação para essa Copa América. O Everton foi chamado pela 3ª vez hoje pelo Tite, que se manifestou dessa forma. Atacantes: Everton, Grêmio; Firmino, Liverpool; Gabriel Jesus, Manchester City; Richarlison, Everton; Vinícius Júnior, Real Madrid. Sempre bate aquele negócio, o Everton vai desfalcar o Grêmio. O detalhe é o seguinte, os amistosos da Seleção Brasileira, dia 23 de março, contra a Seleção do Panamá, o jogo será em Portugal, e contra a República Tcheca na casa deles no dia 26. O Everton vai ficar fora de jogos apenas do Campeonato Gaúcho, mas não engloba o Grenal, que será no dia 17, por enquanto essa é a data na Arena. Fica fora o jogo contra o Pelotas, a última partida da fase classificatória, o Grêmio já está classificado, e também dos 2 jogos das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Obviamente, o adversário ainda não foi definido, mas essa situação do Everton vai ficar de fora. E o Cebolinha comemorou nas redes sociais, viu, Cris e Caco, a convocação dele para a Seleção Brasileira. É a 3ª chamada dele, ele vai fazer parte da Seleção Brasileira e vai ter a honra de vestir a amarelinha, ou azulzinha da seleção, mais uma vez. Tem uma dúvida, Simon, tu sabe quando é que o Alisson deve voltar ao Grêmio? O Alisson está lesionado, né? Ele já iniciou o período de treinamento, não deve jogar na Argentina, o retorno dele deve ficar para o dia 9 do mês de março contra o São José. Essa é a projeção inicial. O Alisson, que é um dos eventuais substitutos do Everton, ele que é um jogador que já foi cotado até para ser titular nesse começo de temporada, mas teve uma lesão no joelho direito no primeiro jogo do Grêmio na temporada, contra o Novo Hamburgo. Agora, sobre a comemoração do Everton, tem mais é que comemorar. Eu comemoraria muito e postar bastante, porque não adianta qualquer jogador de futebol, de qualquer time, de qualquer posição, o sonho dele é um dia chegar na seleção do seu país, não é, Caco? É verdade, tem que comemorar muito e o Everton vai estar nos jogos da Libertadores e não no Gauchão. A propósito do Grêmio hoje, né? O Simon vai trazer mais informações. Isso é um alívio para o torcedor, não né? é o de estreia, mas o que falta no grupo do Grêmio. Quem falta, Simon, no grupo do Grêmio para fechar? Hoje à noite sai o último time que vai fechar esse grupo gremista. O primeiro jogo foi no Paraguai, o Libertad venceu por 1-0 o Atlético Nacional. E tem um jogo na Colômbia hoje, Atlético Nacional contra o Libertad, 9h30 da noite. O Libertad joga por um empate para seguir adiante, ser o último time que vai enfrentar o Grêmio nessa fase de grupos. Qual dos dois, Caco, seria... E Simon, qual seria a melhor opção aí? Eu prefiro que viesse o Libertad. O Atlético Nacional não está bem, tá? Mas tem muita tradição. Aí por isso que eu digo, vira grupo da morte, na minha opinião. Então, tá. Mas o Grêmio favorito do grupo ainda. Simon, depois eu quero a tua opinião. Eu preciso chamar um break antes, tá? Não sai daí, Simon. E você também. Não sai daí, porque daqui a pouquinho tem Caco da Mota na marca do pênalti. Os donos da bola. Estamos de volta com os donos da bola e com o Caco da Mota na marca do pênalti. E olha só, Caco, a pergunta é do Matheus Andrade, lá de Novo Hamburgo. Presta atenção no serviço. A convocação de Everton valoriza o jogador para uma eventual saída no meio do ano? Com certeza sim, Everton já é um potencial candidato para jogar em qualquer grande clube da Europa. Convocado, então, nem se fala, claro que sim. Grande pergunta do Matheus, abraço ao pessoal de Novo Hamburgo. Simon, agora sim a tua resposta. A gente fez um suspense, porque né? A gente quer saber qual é o teu time ali favorito para entrar nesse time do Grêmio. Qual tu acha que é o mais fácil? Fácil não é, nenhum é, mas mais tranquilo. Não vou apostar no Atlético Nacional de Barcos e Paulo Autuori. Vou apostar no Libertad, que vem surpreendendo bastante há alguns anos já no Libertadores. Então tá. Simon, me gostou de Guerreiro? Bastante, mas prefiro o Caco de Tardelli. Tá bem parecido. Nós vamos fazer uma tabelinha agora aqui, Guerreiro e Tardelli, para dar tchau. Olha só, a Cris tá bem. Quero ver de canhota, Cris. Com essa máscara. Quero ver de canhota.
Quero ver de canhota, de canhota. Com a esquerda eu quero ver. Ai, ai, ai. Até amanhã. Tá.